Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta com mais um We That Podcast para você. Sim, o Saints está nos playoffs, está no Wild Card e estamos aqui novamente para falar de mais um playoff com o New Orleans Saints. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host no IDET Podcast número 65. Mas comigo temos sempre aqueles convidados bem qualificados e que sabem muito sobre os Saints. Vamos apresentar eles para vocês agora. Tem aqui o Igão. Faz um tempinho que ele não participa do podcast com a gente. E aí, Igão, tudo bem? Como tá? Como tá a vida e esse cabelo que você finalmente cortou? E aí, galera? Pois é, raspei a cabeça. Começo de ano, né? Raspei a cabeça, comecei a atividade física, vamos ver quantos um mês dura tudo isso. Mas estamos aí e chegou a hora da verdade, né? Agora o negócio ficou tenso, perdeu, estamos fora e vamos falar um pouquinho do Bears, falar bastante sobre o Saints. E para falar também dos Saints do Chicago Bears, temos o Ivanzito que cobriu 3 jogos no último domingo simultaneamente, então tá de parabéns lá no Twitter. O guri tava quase a central de informações da ESPN. E aí, Gé, e aí, galera, tava me matando lá, secando o Packers, mas como esse time do Bears é ruim, tomou um couro, não adiantou de nada, então vamos lá, vamos enfrentar eles pelo menos. E temos aqui o Marcelo Xará. E aí, Xará, como tá? O filhinho tá bem? Você disse que ele tinha tomado vacina hoje e tava meio febril. Então, o moleque tomou vacina, não virou jacaré, graças a Deus, e tá melhorando já, aquela reaçãozinha básica, assim como ele, eu espero não ter nenhum tipo de febre, nenhum tipo de enfermidade domingo, viu? Espero que o Saints me deixe bem tranquilinho, com tudo funcionando bem. E com essa mensagem de vacine seus filhos, pelo amor de Deus, porque só assim alcançamos a imunidade de rebanho. Se você não sabe o que é isso, dê um Google. E para falar, né, que todo mundo aqui já tá vacinado, né? Mas é torcedor do Saints, né? Não tem um dia de paz, mas tudo bem. Então vamos lá para esse IDET Podcast número 65 com a galerinha aqui. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos lá, galera. Hoje, infelizmente, não conseguimos achar ninguém do Chicago Bears que torce para o Chicago Bears. O nosso convidado, infelizmente, teve um probleminha com a família, mas mesmo assim fica o nosso abraço pro Olavo, que participou, esse ano já participou do nosso podcast. Abraço para ele, espero que esteja tudo bem lá com a família dele. Mas bola pra frente, que eu tenho certeza que todo mundo aqui, menos eu, né, porque eu sou a pessoa que menos fala nesse podcast, entende bastante do Bears e tá todo mundo já naquela ansiedade pro próximo jogo. Então começamos com o Ivan, né, que é a pessoa que faz aquele texto maravilhoso pra gente toda semana analisando o nosso adversário. E aí, Ivan, o que você tem pra falar do Chicago? Só lembrando que a gente nem vai falar do... Desculpa, Ivan. Só lembrando que a gente nem vai falar do último jogo, porque foi contra o Panthers, a gente ganhou e foi... Isso aí, eu dormi no segundo quarto, então desculpa aí. Mas vai lá, Ivan, o microfone é teu. A temporada só começa agora, né? Aquele jogo do Panthers lá foi o quê? Foi quase uma bye week, né? Tedinho lançando presentes pra gente, QB reserva também. Então é isso aí. Só aumentou a estatística da nossa secundária aquele jogo lá. Enfim,
Vamos falar, né, do que é bom. Do que é bom são os playoffs. Vamos lá, chegou de novo. E dessa vez a gente não pipoca, amém? Nosso adversário da vez, Chicago Bears. Um adversário que a gente não tem histórico de apanhar. Já é algo bom, né? Ganhamos deles na temporada, né? A gente sabe que sofreu, mas ganhamos. Mas o time veio um pouco diferente, né? Já vem diferente pelo começo, né? Quarterback não é mais o Nick Foles. Voltou a ser Mitchell Trubisky. Se isso é bom ou se é ruim ou se não muda nada, fica a critério de vocês. Mas o Mitchell Trubisky a gente sabe que não é dos melhores, né? Ele lidera um ataque que é apenas o 22º da liga em pontos por jogo, com 23 de média. Apenas o 26º em jardas. Ele tem 10 touchdowns e 8 interceptações na temporada, um rating ruim de 80.8. Mas é isso aí, ele, sei lá, tá fazendo arroz com feijão ultimamente, menos no jogo contra o Packers. Liderou o time para 3 vitórias seguidas aí, que colocou o time nos playoffs, mesmo com uma campanha 8-8, né? Uma campanha 8-8 que é difícil você ver um time nos playoffs com 8 vitórias apenas, sem ser da NFC East. Mas a situação é que agora com 7 times ficou um pouquinho mais fácil a situação, né? Para os times entrarem. Enfim, vamos lá. Já falamos de Mitchell Trubisky, né? Não tem muito o que falar dele. Ele talvez seja o ponto mais fraco desse ataque. Running back é o David Montgomery, que o Bigão pode falar melhor. Ele não é dos maiores fãs dele, mas a real é que ele está colocando os números bons aí, principalmente nos últimos jogos. Conseguiu passar das 1.000 jardas na temporada, tem 8 touchdowns. O Cordarrelle Patterson, né, que é um jogador que na teoria é um wide receiver, mas ele funciona como running back 2 e corre às vezes também. Um jogador mais explosivo de velocidade. De wide receiver, a gente tem o Allen Robinson, né, que é um dos ótimos wide receivers da liga, né, um jogador sensacional. A gente vai ter que tomar muito cuidado com ele. O Darnell Mooney é um jovem que apareceu bem ultimamente, apareceu muito bem no jogo contra o Packers, porém ele se machucou, está questionável para a partida. Anthony Miller, que aparece às vezes, e temos o Javon Wims, não sei se vocês lembram dele, mas eu tenho certeza que o CJ Gardner-Johnson não esquece, e assim como ele não esquece o CJ Gardner-Johnson, até porque a mão dele deve ter ficado doendo depois que ele socou o capacete. Mas pode esperar um segundo round no domingo, porque o CJ Gardner-Johnson, né, Gardenal mesmo, louco da cabeça que é, já até postou no Twitter, nossa, ele está vindo para a cidade, né, vamos ver, aguardem os dois sendo ejetados aí. Fazer o quê? Tyrants, temos o nosso querido conhecido Jimmy Graham, né, e o Cole Kmet, que apareceu muito bem também no jogo contra o Packers no último fim de semana. São dois Tyrants assim, que não são extraordinários, mas fazem um bom trabalho. Tô falando bastante, né? A OL é a 18ª da liga em sacks cedidos por jogo, cede uma média de 2.2 sacks por partida. E esse ataque é um dos piores em ceder turnovers. Eles cedem quase um turnover e meio por jogo, então a nossa defesa aqui tá empolgada, né? De 5 turnovers na última partida, pode se aproveitar disso. Vamos para a defesa, que aí é a parte boa do Chicago Bears, no geral, assim. Apesar de não ter números muito lindos, é apenas a 14ª da liga, né? Cede 23 pontos por jogo e a 11ª melhor em jardas. A DL começa com o monstro, o Kim Hicks. Ia falar pro convidado, mas o Kim Hicks ele fez um teco no jogo passado que eu fiquei, meu Deus do céu. Já jogou no Saints, não sei se vocês lembram, é um ótimo jogador. Na linha defensiva eles ainda tem o Bilal Nichols, que é muito bom também, tem 5 sacks na temporada e uma interceptação. O Brent Urban, com 2 sacks e meio, e o Mario Edwards, que é bom jogador também, já jogou no Saints e tem 4 sacks na temporada. Jogou no Saints na temporada passada ainda, se não me engano. Aí chegamos nos edges, né, que é aí que mora o maior perigo, porque nós vamos enfrentar ninguém menos que Khalil Mack, que tem 9 sacks, 3 fumbles forçados e uma interceptação na temporada. É um jogador incrível, não tem nem o que falar. Que nossa OL consiga segurá-lo. Robert Quinn é o companheiro dele, tem 2 sacks e 3 fumbles forçados na temporada. E o Barkevius Mingo aparece às vezes lá, já tem 2 sacks e meio. No grupo de linebackers, aí a gente tem o grande Roquan Smith, também é um ótimo jogador, 139 tackles na temporada, 4 sacks, 2 interceptações. E tem o Danny Trevathan também, jogador muito, muito, muito experiente, que possui 113 tackles na temporada. Esse front seven é o 15º só, é um número mediano aí contra o jogo terrestre, então talvez esse seja o
uma escapatória pra gente aí, principalmente se o Camara voltar. Eles cedem mais de 112 jardas por jogo. E é o 17º sacando o QB, saca o QB pouco mais de 2 vezes por partida. Chegando à secundária, a secundária deles é realmente muito boa, apesar de estar sofrendo com lesões. Nos cornerbacks tem o Kyle Fuller, que é um bom jogador. E aí o cornerback 2 e o 3, que é o Jalen Johnson e o Buster Skrine, já estão fora de alguns jogos e não garante que vão jogar não. O Jalen Johnson pode ser que volte, já treinou essa semana, treinou na quarta-feira, mas o Buster Skrine não voltou até agora, então vamos ver alguns caras que vocês nunca ouviram falar na vida, provavelmente, Duke Shelley, Kindle Vildor. Eu falo isso porque eu só ouvi quando estava pesquisando aqui. Mas a dupla de safeties é muito boa, tem Eddie Jackson, ótimo jogador, 82 tackles e 3 fumbles forçados na temporada, e Tashawn Gibson, que tem 66 tackles e 2 interceptações. Para fechar, o time do especialista conta com o nosso menino Cairo Santos, né, que está fazendo história lá, né, o jogador com mais field goals consecutivos em uma temporada, acho que é isso, lá do Bears, passou o Robbie Gould, 27 field goals consecutivos. Pat O'Donnell chuta a bola, os punts, espero que ele trabalhe bastante. Cordarrelle Patterson, retornador de kickoffs, muito perigoso. E quem retorna os punts é DeAndre Carter. Acabei. Pra que convidado? Temos Ivanzito aqui, ó. Vanzito aqui, velho. Vanzito é show. O cara é especialista demais. E agora que a gente sabe bastante do nosso próximo adversário. Ai, meu Deus, eu tô até com medo desse jogo, meu Deus do céu. Eu tô só aquele gif do cara sentado no bar, assim, na mesa do bar, com a cachaça e com o cigarro na mão, olhando pro nada. Mas é isso. Igor, o que você acha que a gente pode esperar desse próximo jogo do Saints? O jogo vai ser no domingo, certo? 6h15 ou 6h30 da tarde, horário de Brasília. 6h40. 6h40 da tarde. Ai, preparem seus corações, né? Porque esse jogo vai acabar 10 horas da noite. Vai lá, Igor. É um ataque que depende muito de como foi o jogo corrido, né? O Montgomery é o principal, é o jogador de mais confiança nesse time. O Trubisky vem numa crescente, por assim dizer, nessa temporada, mas assim, ainda é o Mitchell Trubisky. Chicago chegou nos playoffs com uma schedule bem favorável, né? E graças a isso conseguiu arrancar algumas vitórias, né? Se a gente pegar os últimos jogos, Chicago enfrentou Jaguars, enfrentou Detroit, enfim, não teve uma das vidas mais difíceis, mas é um bom time, né? Melhorou, o Nagy conseguiu talvez tirar o melhor do Trubisky nos play actions, jogadas do tipo. É bom lembrar que eles fizeram um jogo bem duro com a gente ganhou no overtime, né? Então, eu não acho que seja um jogo complicado. Eu não vejo o Chicago criando grandes dificuldades por tudo que eu vi de Chicago e por tudo que Chicago chegou a fazer contra o Packers, né? É um time que teve chance de vencer o último jogo, mas tropeçou nas próprias pernas e aí acabou sendo atropelada quando o Aaron Rodgers teve um pouco mais de tempo para trabalhar. É uma linha defensiva que não vem nos seus melhores anos, mas é uma linha talentosa, como o Ivan falou. O Akiem Hicks é um baita jogador. Aí você tem o Mack, que não vem das suas melhores temporadas, mas ainda é o Kelly Mack. Nesse jogo não pode ter uma baixa muito importante na defesa, uma em cada lado, né? Uma na defesa e uma no ataque. O Roquan Smith parece ter uma lesão meio grave, ele vai ter a situação definida quanto ao jogo na sexta-feira. Há dúvida se ele estará apto, né, para domingo. O Darnell Mooney, que é o cara de profundidade, né, desse time, né, o wide receiver que estica o campo, né, teve uma lesão e também preocupa para esse jogo. São duas baixas que mexem bastante com o que Chicago vem fazendo nesse ano, principalmente nesse final de temporada. O Mooney já estava sendo bem utilizado pelo Nick Foles, né? O Chicago gostou muito dele. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele é da Louisiana. Eu acho que ele era de Tulane, inclusive, Darnell Mooney.
vinha sendo o wide receiver 2 desse time nessa temporada. E é isso, é um time que trabalha nos play actions, é um time que gosta de correr com a bola, né? Eu não sou muito fã do Montgomery, mas ele é um cara que tem paciência, que lê os bloqueios, né? Eu acho que ele tem muita dificuldade de movimentação. Eu falo que ele tem pés pesados, né? Aí ele mete 120 jardas com a gente, uma corrida de 50, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas na real é isso. Eu não acho que é um time que traz muita dificuldade para os Saints. Eu acho que os Saints, principalmente que deve ter o ataque completo, né? Tirando o Nick Easton que foi para IR, né? Hoje ele foi para IR, né? O Cesar Ruiz deve tomar conta da posição de right guard. E o Saints tem que fazer muito do que fez no primeiro jogo, né? O Camara teve mais de 150 jardas de scrimmage, né? Foi o principal recebedor, teve quase 100 jardas recebendo e teve 70 correndo. E manter isso, vamos ver se ele vai estar apto para o jogo, né? Mesmo assim, a gente tem o nosso grupo de running backs de volta, tirando ele, se ele não estiver nas melhores das condições, para ter o mesmo número de snaps de sempre. Então, para mim é trabalhar isso. A gente vai ter o Michael Thomas de volta, vai ter o Deontay Harris de volta. No primeiro jogo contra a gente não teve nem o Michael Thomas, não teve Emmanuel Sanders, não teve Marcus Callaway. Então, assim, são situações bem diferentes e eu acho que o espaço vai aparecer em um momento ou outro, né? O Jalen Johnson deve ser considerado para a seleção de calouros da temporada, entre o segundo ou terceiro melhor cornerback dessa classe. Porém, é calouro, então é difícil. A questão é escapar de Eddie Jackson, de Roquan Smith, que são os jogadores que vêm fazendo uma boa temporada pelo time do Bears. Eu não sei muito o que falar do Bears, é real, a gente estava falando antes, mas eu não vejo um time para criar muitas dificuldades, é mais o Saints começar a cagar no playbook, né? Porque a defesa tá muito melhor do que naquele jogo, né? Aquele jogo a gente cedeu o big play, não tava pressionando o quarterback direito, é outra defesa, né? Vai lá, Marcelo, o que você acha aí deste jogo aí do Saints, que podemos esperar? Então, só acrescentando algumas coisas no que o Igor e o Ivan falaram, né? Eu também vejo um jogo completamente diferente daquele que foi na temporada regular, justamente por conta das ausências que a gente tinha. E aí esse Saints com um time completo, né? Dentro do possível, né? Porque a gente sabe que no final de temporada ninguém chega a 100%, mas e também com esse time já com algumas coisas mais encaixadas, como por exemplo a defesa. Contra Chicago a gente sofreu com algumas big plays lá, com o Nick Foles soltando o braço. A secundária ela ainda estava se encaixando. E agora nós já temos uma defesa num outro nível. Então eu acredito que o Saints já não vai ter esse problema. E pelo que eu vi do jogo contra o Packers, assim, o Bears começou fazendo bem a lição que eles tinham que fazer, que era não dar a bola para Aaron Rodgers. Eles tiveram drives bem longos, principalmente no começo do jogo, mas aí chegava lá e às vezes virava um field goal. E esse é um erro que eles não podem cometer. O Bears tem um aproveitamento na red zone bem ruim, então por conta disso eu acredito que a vida do Saints vai ser facilitada. A gente melhorou, inclusive, nessa questão da defesa dentro da red zone, melhorou bastante. Então, esse seria um problema que o Saints já não... Bom, né, na teoria, não deve enfrentar. Quanto ao ataque, assim, a gente sabe que a pressão vai vir e tudo, mas eu acredito que o Saints tem muito mais recursos para poder vencer essa defesa do Bears do que o contrário. Então, eu também acho que é um jogo que, em tese, né, é aquela coisa de quando você olha só no papel, parece um jogo tranquilo. Mas também, bom, é playoff e é o Saints, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas o meu palpite assim, é que o Saints vence com certa
certa tranquilidade. Vai depender de todos esses fatores e durante o jogo, assim. O Bears vem abusando muito. A gente estava falando da melhoria deles com o Trubisky. O que acontece? O Bears vem abusando muito do play action, né? Depois que o Trubisky voltou, eles viram que isso estava funcionando bastante para eles, até porque o Montgomery estava conseguindo correr bem, então eles podiam... Marcelo, vou te interromper rapidão, o Jeff tá ouvindo a gente. Que legal. Não, então chega, é isso. Mas é isso mesmo, assim, tipo, eles vão usar muito essa arma e eu acho que o Saints já vai estar preparado para enfrentar esse tipo de jogo. Então, somos bem favoritos. So guys, now we have a special guest here, last minute guest, Mr. Jeff Nowak. How can you say your last name, please, sir? You got it. It's close enough. It's close enough. Okay, thanks so much. I am Jessica. I was talking with you on Twitter, and we have my guys over here. Ivan. Hey, Jeff. Nice to meet you. Hey, thanks for having me. Marcelo. Hi, Jeff. Thanks for being here with us. For sure. What are y'all talking about? just a minute, I will tell you. And you, Igor. Hello, Jeff. How are you? Thank you for accepting our invite. Is there? So, Mr. Noah, can I call you Jeff? Yes, you can. Okay, thank you. Just 1 minute, I will translate to Portuguese because we have Portuguese speakers that listen to us. Então, galera, agora de última hora a gente convidou o Jeff Nowak para participar do nosso podcast enquanto está sendo gravado. Para quem não conhece ele é produtor. Ele é produtor da página de esportes lá do NOLA.com, acho que vocês conhecem bem, que é um jornal que a gente segue bastante aqui no Brasil. Ele é colega de trabalho lá da Amy Just, que já participou do Under the Superdome. Se você não ouve ainda, vai lá ouvir o Under the Superdome, que é o nosso podcast parceiro. E ele tá aqui agora pra gente falar do Chicago. Então vai ser aquele esqueminha, ele vai falar um pouco, a gente traduz e daí ele continua. So, Mr. Jeff, it's like we do like that. You talk, we translate, and we kind of speak it mostly in English, okay? I hope you can adjust with us right now. Yeah. Just don't say anything mean about me because I won't know what you're saying, No. do because that I won't know either way. we promise that we will be nice. We already talked with Nikki Underhill. He's so sweet, and with Amy Just, I think you know her very well, and Yep. she's so sweet too. And now with you, so thank you so much for coming and for accept the invitation. So right hand, So sorry for our English is not the best, or our English is not the best. We don't use it often, so we're gonna try our best, all right? I believe in you. Yep. We can do this. We were talking about Chicago Bears and what we expect for the game. So everybody here is a long time Saints fan, and we know everything that already happened with us, and all the sadness and all the bad luck and all the stuff. And this year we are like Super Bowl or bust. Do you think this is it for the Saints? What do you think about it? Well, yeah, the Saints have kind of been Super Bowl or bust for the last 3-4 years now, and it's a luxury to be that way. I think when you look around the NFL and you see teams that would just be happy to make the playoffs. The Giants were disappointed they didn't make it at 6-10, and the Saints went 12-4, and a lot of people are disappointed about that. So yeah, I mean, when you say Super Bowl or bust, I think the Saints are very much in that situation because you have set up a roster that has been capable of winning a Super Bowl the last 3 years, and for reason after reason after reason, they just haven't gotten there. So
It's always difficult because you're waiting all season knowing that this is the part that matters. And as nice as it is to go 12-4, they have to prove that they can get to a Super Bowl. And if they don't do it this year, who knows what's going to happen after this. Então o Jeff, eu perguntei pra ele se era Super Bowl ou Bust esse ano pro Saints, né, que é o mantra aí desde o começo da temporada. E ele disse que o Saints tá vindo nesse Super Bowl Bust faz uns 3 anos já, que tem time pra isso e que muita gente ficou meio decepcionada com o recorde que o Saints teve, né, que é o 12-4, e que isso foi meio... algumas pessoas se incomodaram com isso, mas que o Saints tem elenco pra chegar lá nos últimos 3 anos e parece que tem que ver o que vai acontecer agora este ano, né, para ver, dependendo da situação, o que vai ser a partir da próxima temporada. Eu acertei alguma coisa? Eu errei alguma coisa, galera? Se vocês quiserem me ajudar aí, pode ficar à vontade. Não, tá certinho já, isso mesmo. Isso aí. So, that's a tough one. we think the Saints, I think, I talk about this with the guys. The Saints lost the first seed, NFC seed, by himself. You know, it's not because I don't know, because Green Bay is better. I know Green Bay is better because he has the first seed and all this he has. So do you think what was the game or the situation that made Saints lost the first seed? Well, I mean, it was week 3. I mean, if the Saints won in week 3, then they would be the number 1 seed right now because they would have had that tiebreaker and that would have been an extra loss for the Packers. So, I mean, whenever you have a head-to-head loss to a team, it sets you up to lose the tiebreaker. I mean, that's just the way it is. The same situation had when the Saints beat the Bucs twice. The Bucs then had a very, very difficult road to get to the NFC South title. And, you know, they made it close and they just couldn't get over the hump because the Saints had that tiebreaker. So if you had to pick one game, it was week 3 against the Packers. You had them at home. And when I look at that game, you know, you look at 12-4 this year versus 13-3 last year. The difference is last year the Saints beat the Seahawks in week 3 in a game that was very important down the stretch. This year they lost to the Packers in week 3. And, you know, you look at what was the biggest difference. There was no fans. There was no crowd. Aaron Rodgers was able to talk to his teammates in a game that, you know, probably would have been as loud as the NFC Championship a few years ago when Jared Goff had to tape over his ear holes in his helmet. So, yeah, I mean, if you're asking for one game that if it went differently would have given you the 1 seed, I'd have to go with that one. Eu perguntei pro Jeff qual ele achou que foi o jogo que fez o Saints perder a seed 1, né, da NFC. Ele falou que com certeza foi o jogo contra o Green Bay, óbvio, né, porque esse seria o desempate e lá na terceira semana. E ele até falou que a diferença do ano passado para esse ano com o Saints foi que o Saints ganhou do Seahawks ano passado, e isso foi muito importante, né, que o Seahawks foi nosso adversário direto depois lá pelas seeds. E esse ano não, esse ano o Saints pode ter ganhado do Buccaneers, que tinha um caminho mais difícil ainda, mas não ganhou do Green Bay. E isso, ao final de tudo, foi o que fez a gente ficar ter essa wild card e o Green Bay não. So, guys, do you guys have any question for Mr. Jeff? Vai. Okay. Hey Jeff, I wanna talk to you about the last Saints Bears game. We have a game so that is so close, and we almost lost to go to the overtime and like this. What do you think that it's the difference between that game and this game? Of course, now we are at home and of course, and they don't have Nick Foles, it's Mitchell Trubisky, it's all other QB, others Cam. And what do you think is the difference between those games? I mean, when you look at those two, the game that you saw in week 8, I think, versus the game you're going to see this week,
it's almost easier to list the things that are the same than what are different. I mean, it's going to be a very, very different matchup. The Saints went into that game undermanned, which they were a lot of the season, so their offenses looked a lot different. You didn't have Michael Thomas in that game, obviously, because he missed, a lot of the season. He basically played against the Bucs twice, and that was his season. And then on the Bears side, obviously, as you mentioned, they had. I always try to call him Jared Goff. His name isn't Jared Goff. I just like him and Nick Foles are the same person in my head. But they had Nick Foles, the quarterback, in that game. Allen Robinson was hurt going into that game, and I think he played limited, which shouldn't be the case this time around. And Allen Robinson's a very, very good wide receiver that gets overlooked a lot of the time. They ran the ball well in that game. No one has run the ball well against the Saints this year, so you have to watch that. David Montgomery had a really good close to the year. I think he plays better with Mitch Trubisky than he did with Nick Foles, just because Mitch Trubisky's a bit more mobile and opens things up for him a bit. But I mean, it's really tough. It's tough to really look at that matchup and really pull any specifics that you're going to see this time around, because both teams are playing so much differently. But from the larger perspective, I think the Saints defense has also kind of rounded into probably top 3 defense in the NFL. Stats wise, they definitely are. And just the way you've seen them the last couple weeks, the Chiefs game notwithstanding in terms of like total points allowed, that group is as good as any in the NFL. Então o Ivan perguntou pro Jeff o que ele via de diferente no jogo que a gente teve contra o Chicago Bears no começo, né, da temporada. Foi o primeiro, sexto jogo que a gente teve na temporada, e ele disse que é um pouco difícil de falar assim, porque naquele jogo a gente não tinha Michael Thomas, né, porque o Michael Thomas perdeu vários jogos durante a temporada, o começo da temporada, e agora a gente vai ter o Michael Thomas, né? O Michael Thomas voltou a treinar hoje. E também agora do lado do Chicago, eles estão com Mitch Trubisky. I don't know how to say his last name. Eles estão com o Trubisky, e também ele acha que ninguém correu contra o Saints ainda bem, né? E o Chicago correu contra o Saints bem. Então a gente precisa ficar de olho nisso, principalmente por causa do Montgomery, que ele acha que está jogando melhor com o Trubisky do que com o Nick Foles. Então, basicamente foi isso. Marcelo? Não, só pra terminar aqui, só pra acrescentar mais o que ele falou no finalzinho, ele só falou que o Allen Robinson também tá numa temporada agora bem diferente da que tava, e ele falou que se fosse apontar uma diferença em si, seria principalmente a nossa defesa, né? Que a nossa defesa naquela semana contra o Bears, a gente tava com a defesa nos trancos e barrancos ainda, a gente tava morrendo de medo do Jimmy Graham fazer alguma coisa, e aí é isso, ele falou que a nossa defesa é ranqueada, né? Se for ver por estatística, top 3 da NFL, e isso aí pode ser uma coisa que bem diferente do outro jogo. Isso, vai lá, Marcelo. Jeff, you said that has been 3 years that Saints are in this Super Bowl or bust mode. Do you think that this year the team is more prepared and the playoff scenarios are easier than the other years? What's your opinion about that? Well, I will say, like, as you're going through a season that has been this crazy in terms of, the pandemic and everything, they're not going to be surprised by anything. One thing that not having fans in the stadium kind of neutralizes is if they have to go to Green Bay, they're not going to have to deal with, if you had to travel any year to Green Bay to play in the playoffs, probably is the year where you don't have, 50,000 crazy cheeseheads yelling at you, So in that sense, I think they have a much easier road than last year if they had to go to Green Bay in the NFC Championship or the divisional round, which is what that would have been. That would have been a much harder road. So if you want to look at it that way, it's definitely an easier road. The Bears are a much easier matchup than the Vikings last year, I think. So that's definitely fair. If they one nice thing about getting the 2 seed instead of getting the 1 is, assuming there are no upsets, you get to host the Seahawks, which I think is a much better matchup for the Saints than having to host the Bucs. Even though the Saints have beaten the Bucs twice this year, I don't think that that's
that's a divisional round matchup they would have wanted. Maybe the NFC Championship, if the Bucs go and upset the Packers, that very much could happen. And then the Bucs would have to come to the Superdome for the NFC Championship. So I think it would have been nice for them to get the 1 seed, especially because of the question marks surrounding Alvin Kamara right now. Will he be available for Sunday? It's tough to say. He'll have to play without any practice for about a week and a half, and that's a question mark even for someone as good as him. But all things considered, the 2 seed is not quite as tough as it could have been if things had broken differently. Então, o Marcelo perguntou se esse ano o Saints está mais preparado, né, para os playoffs. E o Jeff disse que se olhar bem o seed 2 não foi tão ruim para o Saints, porque talvez a gente tenha pegado um caminho mais relativamente tranquilo. Ele fala que também por causa da pandemia não tem torcedor no estádio. Então esse ano, se o Saints for conseguir chegar lá e enfrentar o Packers, por exemplo, no divisional, algo assim, o Saints não vai ter 1 milhão de fãs gritando lá no Lambeau Field, né, para apoiar o time. Isso pode ser de vantagem. E também que se a gente pegar o Buccaneers, no cenário, se a gente pegar o Buccaneers, pode ser vantajoso para o Saints jogar em casa, né? E que a gente não pode pensar que vai ser fácil contra o Bucs, porque provavelmente o NFC Championship com Bucs versus Saints é o que o Buccaneers quer. E também ele falou que esse ano pegar o Seahawks também, né, vários cenários aí, se a gente pegar o Seahawks não é tão ruim assim. Então ao final seria bom a seed 1 por causa dos problemas que a gente está tendo essa semana, por exemplo o Kamara na Covid list, né, e os outros running backs também. Mas a seed 2 também não é má notícia para nós, como ele disse. Tá certo? So, Igor, do you have any questions? I was curious about you said the Saints prefer to take the Seahawks than the Bucs. You say this because of evolution of the passing attack of Buccaneers along the way, or is there other aspects you envision this? Well, you're kind of looking at the Seahawks is kind of getting a little far down the road because you don't even know who is going to be in that second round yet. But I would say the Seahawks would be a better matchup for the Saints. I think the Saints could beat either of them, as they proved twice this year. They beat the Bucs. But the Seahawks defense is not nearly as threatening, I think is a good word. The linebackers for the Bucs are just insanely fast. You have Devin White and Levante David, about as fast as you can get at the position. It's a very aggressive defense. They're going to get after you. Whereas the Seahawks, they're going to come at you with Jamal Adams as hard as they can. But he's been their best pass rusher this season. And that's been their biggest struggle throughout the year, has been stopping people. From an offensive perspective, I think they're similar. They have very similar setups on offense, but Russell Wilson is a completely different animal. And he kind of extends plays. And I don't know how that matchup will go. I'm basing that more off, if the Saints had to pick one of those two and you're talking about going against a group of linebackers that's going to try to, tear your head off versus one that you're pretty confident against, I think that's the matchup you'd go with. But both of those teams are good. I'm not trying to say the Seahawks couldn't walk into New Orleans and beat the Saints. But I think when you're looking at a team you've beaten twice and is already kind of pissed about it versus a team that I think you match up pretty well against, that's where I kind of base that off of. Eu posso traduzir, já? Opa, fica à vontade. Eu perguntei pro Jeff por que ele comentou que preferia que o Seahawks era um matchup melhor do que o Bucs pra gente enfrentar num possível divisional. Eu perguntei por que ele acha isso, é por conta do ataque ou quais são os outros fatores. Ele disse muito por conta dos linebackers do Buccaneers, que são um diferencial muito grande, provavelmente a melhor dupla na NFL, e que isso favoreceria. E também o pass rush de Seattle, que não é nada inspirador e é muito dependente do Jamal Adams.
Então, por isso seria... E a questão de ter já perdido 2 jogos durante a temporada, né? Para os Saints, eles viriam com a faca nos dentes para enfrentar a gente no Superdome logo de cara, assim, né? Talvez pegar eles mais para frente seria mais favorável. Basicamente foi isso. I have a question about Alvin Kamara. Here in Brazil, we don't have a lot of information like you guys have. We depend a lot on you guys, and we read a lot, NOLA.com and Nick's website and other sources. I'm so sorry. And other guys, and other guys like you know, that talk about New Orleans Saints. So the COVID status for Alvin Kamara here in Brazil was like a bump in the road for us, because after the game with 6 touchdowns, we have this information. What do you know about it? Was some like we said, some party he went to, or was random, or no one knows about it for sure? Well, there's very little information that's been confirmed. I know that there were social media posts with pictures of him, standing with people. There was rumors that it was some sort of party, but that's I wouldn't base too much off of that. If it was confirmed that Alvin Kamara was, violating protocol, you would hear it, because he would be getting fined, he would be getting suspended. So I don't think that we need to go too far down that rabbit hole of what happened, why he tests positive, how he tests positive. Because as we've seen, the Saints have already been fined a significant amount, at least $1 million, and docked a draft pick for violating coronavirus protocols. So the NFL would not be shy about bringing the hammer down if there was actual evidence that was the case. But as far as Kamara in the coronavirus protocol, as far as anyone's been informed, he has not shown symptoms, which is a good thing, because you can get back faster if you're asymptomatic. If they had played on Saturday, he would not have been eligible to be out of quarantine and play. They lucked out by having the game scheduled for Sunday, because that would be the first day that he could rejoin team activity after his quarantine. Now, there's still a chance he doesn't play, and they're going to communicate game plan information with him. They're going to kind of get him ready to go as much as they can over Zoom or Skype, as you guys are familiar with. But that's a tough ask. I mean, this is a playoff game. If he's not able to be prepared, if they're not confident that he's physically in the right shape to go, who knows how much work he's been able to get over the last 2 weeks. They could hold him out. They could have him be limited. And one way or another, we won't find out until they get on the field and you see who actually plays, because Sean Payton's going to keep that very close to the vest, because it's an advantage with the Bears not knowing who or what to prepare for. So y'all in Brazil are actually not that much more underinformed than we are, because the Saints lock down this type of information in a bank vault, and they throw the key into the ocean. So it's just as difficult here to get information on that stuff that it is over there, I think. Eu perguntei pro Jeff o que ele sabia sobre o Kamara, né, o status dele sobre a Covid, né, que para nós foi meio como um tiro no pé depois do jogo que ele teve e de ser colocado na lista de Covid. E eu perguntei se eles têm alguma informação, se ele pegou em alguma festa que talvez ele tenha ido ou de outra maneira. E o Jeff falou que ninguém sabe direito, porque o Saints não deu nenhuma informação a respeito disso, que eles sabem tão pouco quanto a gente, e que que também o Saints vai manter isso aí até provavelmente no dia do jogo, e que é uma coisa boa o Kamara tá jogando, o jogo do Saints ter ido para domingo, porque é o primeiro dia que o Kamara
pode voltar para as atividades do time, porque a informação que eles têm é que ele está assintomático, né? Ele está sem sintomas. Então é isso que ele pode dizer pra gente, que por enquanto é isso aí que a gente pode esperar. Mas que a gente não deve assumir nada se o Camara estava em alguma festa ou alguma coisa, porque se fosse isso, se o Camara tivesse quebrado o protocolo de Covid da NFL, a gente já saberia, porque o próprio Saints já foi multado em mais de $1 milhão por quebrar esses protocolos aí, com as dancinhas do vestiário sem máscara, e a gente poderia ter certeza que, se fosse o caso, o Camara já teria sido multado, suspenso, etc. E que talvez tenha uma pequena chance do Camara não jogar, então vamos depender aí do dia do jogo, que é uma informação que o Sean Payton guardou as 7 chaves e jogou as chaves todas no oceano, e também para deixar o Chicago Bears, né, sem saber o que fazer. Any other question, guys? Jeff, when you joined us in this call, I was talking about the game against Bears, and you said that you were curious about what I was talking about. So I was talking about the Bears offense and how they have been used the play action in the last games, and they won 3 of the last 4, and this formula plus the run game has worked well for Bears. We know the Saints sometimes struggle to stop the play action, and okay, we have a good defense against the run, but do you think that if the Bears want to win this game, they need to focus on these weapons against the Saints, or do you see any other options they could use against us? Well, so I think if you're looking at how the Bears can win this game, you could go back and watch the Eagles and the Saints play, and they would want to emulate a lot of what Jalen Hurts did in that game, which is, I don't know, the play action might not be the way to put it. I think the RPO game is going to be, like, read pass option is going to be something that you see a lot, and that's something the Bears can do with Mitch Trubisky that they couldn't with Nick Foles, at least not as effectively, because he's not as mobile. Mitch Trubisky is a very good athlete. He can get outside and extend plays the same way Jalen Hurts did. He can make plays with his legs the same way Jalen Hurts did. And you saw the Saints have a bit of trouble kind of containing that. And they did better the next week against the Chiefs. And they run a lot of the same type of action. They have similar coaching trees and they have similar offensive systems between Andy Reid and Doug Peterson. So I think if you're looking for an area that the Saints could get hurt in this game that they didn't against the Bears the last time around, it's with those kind of misdirection plays like you're describing, like a play action that tries to get the defense over pursuing to one side of the field and then attacks them on the back end, because the Saints can get aggressive. The guy that I am most curious to see how he performs if he's even active is Marcus Williams, because he's been a big part of that defense all season. He had a rough first few games, but he really came on strong toward the end. He's been out the last 2 weeks. He with a injured ankle that he hurt against the Chiefs, and he's a big part of that defense. He's a big part of them staying strong over the top, not getting beat over the top, which you saw even against the Panthers. The Panthers pushed the ball on them, and they got a lot of big plays downfield. They didn't score, but they really kind of ate that secondary up. So I think he's going to be a big piece if the Saints defense can really assert themselves. Tá, eu perguntei pro Jeff, porque quando ele chegou, ele falou que queria saber até do que eu estava falando quando ele entrou na chamada. E eu estava falando justamente do play action, de como o Bears tem usado isso nas últimas partidas para vencer jogos e para ser mais efetivo no ataque. E perguntei para ele sobre se isso, junto com o jogo corrido, seria as armas que o Bears poderia usar contra o Saints, e se teria outras coisas também que eles poderiam usar. E ele disse que talvez aquilo que o Bears mais
pode usar é mais ou menos o que o Jalen Hurts usou contra o Saints no jogo contra o Eagles, aquela mobilidade, estender jogadas e ganhar jardas com as pernas. O Trubisky é um cara atlético e ele pode também fazer um pouco disso. E claro, usando também essas jogadas de confundir a defesa, levando a defesa para um lado e de repente passando para o outro, que isso é uma coisa que o Bears pode utilizar bastante contra o Saints. Alguém que ele está bem curioso para ver se jogar é o Marcus Williams. A defesa sofreu um pouco com a ausência dele nesses últimos jogos, então ele queria ver muito o Marcus Williams nesse jogo, porque ele sente que a secundária do Saints tem um nível muito maior quando o Marcus Williams está presente nesse jogo, nos jogos do Saints. Ivan? Hey Jeff, I know this is to talk about the Chicago Bears game, but I think we've already talked a lot. And since you're here, I'll make a question that they laugh because I know they say that I'm a guy that You are crazy. Yeah, I'm crazy because I want to know what do you think and who's gonna be the next Saints QB? What they're gonna do? Because Drew Brees is gonna spend this season, and I don't think, and mostly of people don't think that they'll come back. So I'm a defense that we can try to take Darnold. I think he will fit good with us, but I think this is almost impossible. But between we get him for a first pick of this year or take Kyle Trask or some QB on the late first, I would prefer to take Darnold. So what do you think about it? What do you think about the next Saints QB? Well, that's a tough one, and there's a few elements that go into it that are a little money centric, which is one. So if we're operating under the assumption that Drew Brees retires, right? There's a salary cap, and the Saints have to figure it out. The Saints are about as good as anyone at figuring it out, but they're going to have some struggles in that Drew Brees is going to count between $23 and $27 million against the salary cap next season, even if he retires. That's part of how Mickey Loomis has been able to kind of kick that can down the road, is kind of just pushing that bill. And that's going to come due. So when you talk about, can we pay this guy? Can we trade for Carson Wentz and have a big contract at that quarterback position? Probably not, so that's going to be a factor. This is just me speaking, just kind of going off of what I think will probably happen. If they can get Jameis Winston back on a reasonable contract, maybe something between $10 and $15 million, and between 2 and 3 years, not committing a crazy amount of money, I think he comes back and he's the starting quarterback. If someone comes in like they did with Teddy Bridgewater last year and offers him a contract in the $20 million range that the Saints just can't match, they will say, okay, it was fun, Jameis, but we're going to take that compensation pick and make an extra third rounder next year. And if that is the case, I think what you'll end up seeing is the Saints say, Taysom's our guy. He's under contract 1 more year anyway. And they're probably going to look at a quarterback high in the draft. They're probably going to look, if Kyle Trask slips to the end of the first round, I think you could see them pull the trigger. If he slips out of the first round, I think they could trade up and try to get him there. And that's where I'm leaning in terms of if I'm looking in my crystal ball, because I think someone will pay Jameis Winston. I think he's going to get paid next season. Just based on the success of Teddy Bridgewater will help him in that people will believe that the Saints have this QB factory that evidence suggests they very well might have, and they're going to take a flyer on him, because why not? And in that case, I think you're going to see Taysom Hill as a starting quarterback next year, and he's going to get the keys to the car. What happens with the car after he starts driving it, that is a different question.
And I think one way or another they'll draft kind of that heir apparent. Like the Eagles drafted Jalen Hurts, even though they had Carson Wentz. So I think that's it's my very long answer to your question. I'm sorry for whoever has to translate it. Eu vou sofrer um pouquinho. Basicamente eu perguntei, vou ser meio rápido, sobre o Darnold e sobre como vocês gostam disso, né? E sobre quem que ele acha que vai ser o próximo QB do Saints e tudo mais. Ele falou que é uma situação complicada, tipo, principalmente por causa de cap. A gente não pode, tipo, imaginar que vai ter Carson Wentz, alguma coisa assim, porque por conta do cap e tudo mais. E aí ele falou que o Saints provavelmente vai tentar trazer o James Winston de volta por um valor entre mais ou menos 10 e 15 milhões, mas ele acha que o James Winston vai ser... que algum time vai pagar o James Winston. Então, provavelmente nessa situação, o Saints provavelmente... ele acha que se a gente conseguisse ficar com o James Winston seria o nosso QB titular na próxima temporada, mas se a gente não conseguir manter o James Winston, ele acredita que o Tyson Hill vai ser o próximo QB e que vamos provavelmente pegar algum QB no draft, se o Kyle Trask sobrar, ou algum QB mais ou menos parecido com o que o Eagles fez pegando o Jalen Hurts, mesmo já tendo o Carson Wentz. You said about Marcus Williams being out and how this affects our defense. I think he's in this roster. There's no one that can play this single high safety or is a true free safety like he is. So him being able to come back will be great for the Saints. In that case, thinking about next season, you envision Saints pursuing Marcus Williams, or do you think that because of the problems, the bad games he had in this years, I don't think he has a lot of bad games, but the games that he missed, it was really bad. Like the game against the Vikings, the game against San Francisco, the game against the Bucks, where he got tortured with Marshall Lynch. So, do you think that the Saints envision be this free safety in this scheme, or the team should, try another player or draft another player to this position? Well, so there's going to be a lot of tough decisions that the Saints have to make, and it kind of goes back to the salary cap thing that I was talking about before. A lot of their offseason decisions are going to have to factor that in. So you're going to have Trey Hendrickson. Probably should have made the Pro Bowl. They're going to have to pay him if they want to keep him around. Marcus Williams, same draft class. And that's the problem. When you have these really great drafts, you have to pay them all at the same time. So all those guys from the 2017 draft that are doing really well now, you got to make decisions on them. Ryan Ramczyk and Marshawn Lattimore are going to see their pay spike next season because they have their fifth-year option picked up, and you end up getting paid, I want to say, the average of the top 25 at the position. So, those are going to climb if you want to keep them. And then after next season, you're going to have to decide whether you're going to pay them big money, because both of those guys are going to be, top of the market guys. So if I was, again, just kind of looking in my crystal ball, I would say they'd probably let Marcus Williams walk, because safety is a really difficult position to pay top of the market at when you have the highest, a top 5 paid wide receiver, a top 5 paid running back. You're going to be paying a quarterback to not be in the room, assuming Brees retires, and paying the guy who's playing. So, I think probably Marcus Williams would end up being a cap casualty because he's going to get paid somewhere. He's been very good, and teams need safeties. So they're not going to be able to get him back at a discount. They could theoretically franchise him, but again, that would mean you're paying him at the top of the market, and that counts against the cap, and you're going to have to fill the roster somehow. So it's going to be tough. It's going to be tough to re-sign him. It's going to be tough to re-sign Hendrickson. Eu perguntei para ele a questão do Marcus Williams, né? Porque eu acredito que ele seja um jogador insubstituível nesse elenco. Atualmente não é um jogador que faz a função que ele faz, e eu acho que é uma função fundamental pro esquema, né, do Saints, do Dennis Allen. E ele falou que basicamente a temporada que vem tem decisões difíceis muito por conta do cap. Ele comentou do Hendrickson também, que deve ser uma decisão complicada, porque
se a gente quiser manter ele, vai ter que pagar um contrato alto. Tem a subida de contrato do Ramczyk e do Letmore também, que vão fazer as as coisas ficarem mais apertadas. Então ele disse que se ele fosse chutar ou fazer uma previsão, é que o Marcus Williams deve sair muito por conta de que os times precisam de safety e o Saints não vai ter cap para pagar todos os jogadores da classe de 2017, né? Ele falou que a questão de você ter uma boa classe de draft é que em uma hora ou outra você acaba tendo que pagar todo mundo no mesmo momento, e aí você vai ter que deixar alguns jogadores irem. So I guess this is it. You already bothered a lot, Mr. Jeff. Could you give us a hot take about Saints? We ask this for every reporter that we have here. Hot take. Yeah, or something about under the curtain, or something about the Saints that we don't know often, because just you guys that are inside the locker room knows. Anything. Well, if I had to make kind of a hot take prediction, it's that Alvin Kamara does not play in the wild card round. I think that he will be active, but I don't think he's going to be on the field much. I just think it's very difficult to try to game plan to include a guy who is just not around for a week and a half. And there's going to be a lot of pieces coming back in that game. You're going to get Michael Thomas back. You're going to get Deontay Harris back. They need to incorporate those guys. And I would be very, very surprised if Alvin Kamara plays, let's say, significant snaps. Let's say like more than 20% of the snaps in that game. I would be very, very surprised, even if he's active. So I'll go with that. Thank you. So, Jeff, thank you so much for your time and for answering us and for trying to understand what we talk about or poor English. But it's you guys are fine. I understood everything. Even the Portuguese. I was kidding. I speak it. No, that's a lie. Oh, thanks so much. Well, thanks for having me. It was fun. I appreciate y'all having me on. Yes, thank you. Our best wishes for you and for your family. I hope you guys are safe, and please send our best wishes for Amy, because she's so sweet. We like her a lot, and please keep up the good work on NOLA.com, because we depend on you and the other guys to have something to talk about here in Brazil. And please send love and hugs and kisses for whoever you want. For sure. And same to y'all. Y'all stay safe and keep watching the Saints. I know they kick off late for y'all, so you guys got to stay up. But we appreciate you over there. Okay. Thank you, Jeff. You can get out now. Thanks so much. Então, aqui para terminar com o Jeff, que ele tinha que sair rapidinho, eu perguntei para ele dar um hot take pra gente, né? Uma notícia aí, ou alguma coisa que ele acha que vai do Saints aí de bastidor, que a gente não tem tantos contatos. Ele falou que acha que o Kamara pode estar ativo pro jogo. É a opinião dele, tá, galera? Mas que talvez ele não tenha uma carga de jogo muito grande, assim, talvez ele vai ficar surpreso se o Kamara jogar mais de 20% dos snaps. Então a gente vai ficar de olho aqui, vai ficar de olho no jogo também para ver se o Jeff vai acertar essa daí. Acho que se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, podem ficar à vontade. E daí o Jeff mandou um abraço, né, pra gente também, pra gente continuar assistindo o Saints. Ele sabe que o jogo aqui passa um pouco mais tarde, mas pra gente ficar firme aí. Se alguém tiver mais alguma coisa pra comentar, fique à vontade. É óbvio que eu vou querer comentar, porque assim, uou! Foi de última hora aqui, galera. Para quem tá ouvindo aí agora, foi de última hora, tá? Que o Jeff chegou e cara, que participação massa demais. Eu tenho que falar alguma coisa, desculpa, porque eu não consigo ficar calado.
Pode falar, Marcelo, fica à vontade. Não é isso, eu só queria externar essa satisfação aqui. Já é acho que a terceira participação, né, que rola esse ano. Teve o Nick, teve a Amy, se eu estiver enganado aí. E agora o Jeff também, pô, trazendo tanta coisa da visão próxima que eles têm, né, do Saints e tudo. E, putz, foi muito massa. É incrível como eles são legais, né, cara? Olha, tipo, ele chega assim, nossa, gente mó despreparado, ele mó de boa, falou, gostou. Ah, não sei, o Saints tem os melhores jornalistas, né? É incrível. Então, cara, pô, 8 horas da noite lá, o cara do nada, tá, beleza, tô gravando um podcast aí do Brasil, bora. Cara, só vamos, velho. Pô, sensacional. Legal que ele vai chegar pra casa dele, agora vai chegar lá, sentar pra jantar e falar, tava gravando um podcast com o povo do Brasil, vai ter papo pra janta agora. Eu entendi porque ele fez isso. Mano, não, mas, cara, é sensacional isso, velho. A gente poder contar, assim, com a galera e chamar eles na hora, assim, e o pessoal aceitar. E eles são muito gente boa, cara. A gente, com o nosso inglês todo enferrujado aqui, e ele, não, tranquilo, vocês até que falam bem. Então, acho que é isso, galera. Igor, tem algum comentário? Não, cara, eu tô ainda meio passado, assim, do que aconteceu. Tô digerindo o que acabou de acontecer agora. Porque a gente gosta muito de conversar sobre o futebol americano. Eu falo pra caralho, vocês os meninos me conhecem, quem ouve me conhece, e aí, tipo, pega um cara desse pra conversar, assim, que tá lá, que vive esse rolê todo dia, que trabalha com isso, é surreal, assim, sabe? Então a gente fica até meio doido da cabeça, assim, pensando. Mas legal pra caramba, todo mundo que participou, super simpático, ele super legal, cheio de informação. Eu espero que a gente não tenha tirado muita informação do que ele falou, porque ele falou bastante coisa interessante, né? Assim, foi... Quem entender um pouquinho do inglês, tomara que consiga pegar bastante do que ele falou, porque eu acho que é uma análise bem sóbria do que está acontecendo com o Saints e do que vai acontecer também, né? Várias previsões, né? Mas bem sóbria, assim, não viajou muito. Eu gostei de ver isso, assim. Mas é isso, galera. Vamos aí, né? Esperando o próximo podcast para ver quem que vai aparecer do nada aqui. Eu até mandei no grupo ali, dando um spoiler, né, galera? Já falaram, tem Red Bush ali, cara. Pô, é Já louco. pensou? Não custa nada, né, gente? Não custa nada, mas tem que ir devagar, tem que ir devagar. Baby steps. Quando for pegar um jogador, assim, a gente conseguir falar com o jogador, a gente falar, galera, vai ter live surpresa, um ídolo do Saints vai participar, velho. Aí isso aí é o canal. A gente faz um rolê bem doido, assim. Mas assim, vamos... acho que hoje, antes da gente fechar, já que, né, tipo, teve o Jeff e tal, falando tudo, mas manter a tradição aí de toda a prévia, que é os palpites, né? Eu ia para eles aqui antes. Eu ia fechar com os nossos palpites aí, então vamos começar pelo Igor. Igor, qual é o seu palpite aí pro jogo do Saints? 30-17 pro Saints. Hashtag empolgou. Ivan? Eu acho que o Igor empolgou demais, cara. A gente vai ser um jogo complicado, sofrido, assim, nos 5 primeiros minutos. 34-13. Eu quero só ver o pós-jogo. Marcelo? Não vou nem aparecer. Não, para seguir a tendência aí, eu vou ter que falar alguma coisa do tipo aqui, 45-10. Então fica isso, né? Fica aí, 45-10, vai que pega. Eu não vou dar palpite no placar, eu vou falar que eu acho que o Saints ganha de umas 3 posses de bola. Nossa, a merda tá prontinha pra tá feita, né? Cara, como dizem, tá tudo certo pra dar errado no domingo, mano. Ai, caramba. Não, o Jeff trouxe energias positivas pra nós aqui, eu tenho certeza. O Saints nunca perdeu um jogo depois que a gente gravou um podcast com o Jeff. Tô só falando.
Vamos lá, galera. Então é isso. Obrigado a todos vocês que escutaram. Espero que quem entende de inglês aí tenha pegado bem o que o Jeff falou. Desculpa o nosso inglês aqui. A gente tava meio nervoso. O Jeff aceitou em cima da hora. Eu fiz o convite na hora ali no Twitter, ele aceitou. Mas espero que seja de proveito aí pra vocês. A gente ter esse contato um pouquinho mais chegado com os insiders do Saints lá em Nova Orleans, que os caras sabem demais. E agradecer também o Ivan por estar aqui com a gente. Valeu, Jé, valeu, galera. Não, totalmente diferente do que eu tava pensando vir aqui, né? Então é isso. Vai ser surpresa pra vocês que vão ouvir, vai ser surpresa pra gente também. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado como a gente aproveitou. Semana que vem a gente volta aqui pra falar do divisional. Ai, Jesus amado. Marcelo, valeu. Valeu demais. Eu, como Igor, eu ainda não tô conseguindo articular bem as palavras aqui, não. Custei articular em inglês, então em português agora tá difícil também. Um abraço para todo mundo lá do grupo e vamos, que playoff agora, galera. É montanha-russa. Igor? Galera, vamos nessa. Chegou o momento que todos estávamos aguardando. Um abraço e até a próxima. Chegou o momento da verdade. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Abraço pessoal lá do grupo do ouvintes do We That Podcast no Telegram. Obrigada também a você que nos ouve toda semana e que nos aguenta aqui no seu reprodutor de podcast favorito. Segue a gente no @SaintsBrasil09 no Twitter. Procure a gente como Mundo Rudete no Instagram. Entre lá no nosso blog, que é mundorudete.wordpress.com. E beijo pras gurias lá do Flor do Superdome. E ficamos por aqui, por favor, Senhor. Nunca te pedi nada. Olá, Deus, sou eu aqui de novo, por favor. A gente precisa chegar na NFC Championship, por favor, Senhor. É isso e até a próxima. Voltamos a qualquer momento. E procure o nosso canal no YouTube, que a gente vai tentar fazer uma live pós-jogo domingo. Seja como for, é só procurar o We That Podcast 2.0 no YouTube, que a gente tá por lá. Obrigado por tudo e até a próxima.